História da Reforma. Quem está falando aqui é o Felipe, o administrador da página. Hoje iremos para a nossa quarta live do nosso especial da Reforma Protestante aqui na página História da Reforma. O tema da live de hoje é a história dos batistas, a história do movimento batista, né? Então iremos abordar a história dos batistas com o nosso querido pastor Daniel Dedes, que é pastor da Igreja Batista Histórica, autor de livros, professor de cursos sobre história da igreja e um pastor muito conhecido aqui no meio reformado e no Instagram. Tá bom? Então hoje iremos abordar esse tema sobre a história do movimento batista. O que foi esse movimento? Como surgiu esse movimento? Quais são seus principais teólogos? Quais são as principais diferenças dos batistas gerais e dos batistas particulares? Então, para isso, iremos ter a ajuda, o auxílio do pastor Daniel Dedes. Aqui na nossa live sobre a história dos batistas. Nossa quarta live do nosso especial da Reforma Protestante. Pastor? Pastor Daniel? Eu enviei a live para o pastor Daniel Dedes, esperar aguardar ele entrar aqui. Então, nessa live, pessoal, iremos abordar sobre a história desse movimento, que é o movimento batista, né? Os batistas são uma das maiores denominações aqui do Brasil e uma das maiores denominações do mundo. Um movimento muito envolvido, uma igreja, né? Uma denominação muito envolvida com a questão missionária, com a questão de missões, que nos deu grandes pregadores, grandes pastores, grandes teólogos, grandes missionários, entre eles William Carey, Dag, Spurgeon, entre outros, Adrian Fuller, entre outros grandes pastores e missionários que o movimento batista nos deu. Vou enviar agora, enviar o convite para o pastor Daniel Dedes, só um segundo. Um segundo. Pastor? Pronto, convite enviado para o pastor Daniel Dedes. Pastor, já acabei de enviar o convite para você. Opa! Ok. Eu não consegui pelo computador. Tentei pelo computador um pouquinho. Deixa eu só me limpar um pouco mais a câmera aqui. Deixa eu apertar minha câmera aqui. Ok, agora sim. Boa noite. Tudo bem, Felipe? Boa noite, pastor. Tudo bom? Como o senhor está? É um grande prazer, um grande privilégio para mim, aqui, né, o administrador da página História da Reforma, o senhor ter aceitado esse convite, a qual a ideia até de ter chamado o senhor foi do pessoal lá do grupo do Francisco Tourinho, não sei se o senhor conhece, é o Francisco Tourinho. Sim, então faço parte do curso dele, né, do Calvinismo Explicado, do Calvinismo Clássico. O pessoal falou, chama o Daniel Dedes para falar sobre a história dos batistas. E o pessoal até brincou, você chama muito presbiteriano só. Eu falei, vou chamar e vou fazer um especial da Reforma Protestante com as principais igrejas históricas. Então, pastor, muito obrigado pelo senhor ter aceitado o convite tão prontamente. É uma honra para mim. Agradeço muito ao senhor por senhor ter aceitado o convite para falar desse tema tão importante que é a história dos batistas. Pastor, antes de qualquer coisa, eu vou pedir que o senhor se apresente aos nossos seguidores,
aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que irão nos ver, nos assistir, nos ouvir. Pessoal, já sigam o pastor Daniel Dedes, sigam a página História da Reforma, compartilhem essa live com amigos, com familiares, nos grupos da igreja, nos grupos de jovens da igreja principalmente, tá bom? Pode se apresentar, pastor. Sim. Bem, primeiramente, né, muito obrigado, Felipe, pelo convite. E eu me sinto honrado também de estar aí contigo nessa live. Falar um pouco sobre a reforma, né, nesse momento do ano, essa parte do ano em que a gente lembra mais dessas coisas, né? A gente dá um foco na realidade que Deus fez na reforma protestante. Eu acho que é tão importante fazer isso porque as lições da reforma, se não forem lembradas constantemente, os erros do passado são repetidos novamente, não é? E isso está acontecendo hoje e a gente vê isso para todo lado em quem não volta e pensa naquilo que foi realmente resgatado na reforma. Mas o irmão pediu que eu me apresentasse, né? Eu sou pastor batista, eu nasci no Brasil como filho de missionários americanos. Meus pais vieram ao Brasil na década de 1960 e trabalharam por 30 anos, né, aqui no Brasil como missionários. Foi uma boa parte da minha infância aqui e também uma parte da minha infância nos Estados Unidos. Eu fiz seminário nos Estados Unidos e eu voltei para cá depois disso. E venho pastoreando aqui desde o início. Quando eu cheguei no Brasil, eu, na verdade, não consegui muita oportunidade, vamos dizer assim, para pastorear uma igreja batista, né? As minhas convicções reformadas, no sentido de calvinista, fecharam muitas portas nesse sentido, mas eu tive, né, pessoas assim que eu tive contato com alguns pastores batistas de outras cidades, eram pessoas muito positivas, me ordenaram ao ministério e, na verdade, uma igreja surgiu muito em torno de nós aqui fazendo evangelismo e não tínhamos outro local para onde levar essas pessoas, então uma igreja acabou se formando na cidade natal da minha esposa, né? Eu sou casado, minha esposa se chama Eni, nós temos 2 filhas e hoje 3 netos. Então, estamos aí com a família crescendo, graças a Deus. Mas, então, em relação o meu trabalho, né? Eu sou pastor da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, que é a cidade onde minha esposa nasceu, uma cidade onde nós iniciamos esse trabalho. Esse trabalho foi organizado propriamente em 2002 e de lá para cá nós conseguimos já, né, pela bênção de Deus, alcançar bastante gente para Cristo aqui. Temos uma igreja hoje com 80 membros e temos 3 congregações em outras cidades, uma delas se emancipando já como igreja. Então isso é muita satisfação. Deus tem abençoado assim. Eu estou também nesse momento envolvido com a Convenção Batista Reformada no Brasil. É uma convenção recente, ela não é grande, mas ela é uma convenção de igrejas que são batistas, mas calvinistas. Então, isso é a nossa ênfase. Nós não aceitamos ninguém que não seja um cristão ortodoxo e que não seja também de uma linha calvinista em sua soteriologia. Então, igrejas batistas dessa linha aí que trabalham juntas. Temos aí uma coisa de 70 igrejas representadas no Brasil e algumas novas estão chegando, né? Cada mês tem gente nova chegando aí e nos descobrindo. E é muito positivo isso, né? Porque o objetivo que nós temos é que pessoas que estão procurando uma igreja batista dessa linha não tenham que dizer assim, não existe na minha região, eu tenho que ficar aqui numa igreja que as pessoas, às vezes, não aceitam e até mesmo criticam e fazem, em alguns casos, até meio uma espécie de ostracismo, né? Com pessoas assim. Existem pastores batistas que foram tirados de igreja por crerem nas doutrinas da graça no Brasil. Sim. Isso é lamentável. Isso é especialmente relacionado ao tema do que nós vamos falar hoje, não é sobre a história dos batistas. Mas tem muita gente que não entende muito sobre a história dos batistas e não entende também esse lado, né? Que isso é uma parte da herança batista. Então, é uma luta aí que nós temos na nossa geração no Brasil. Sim. É interessante, rapidamente, pastor Daniel Dedes, porque hoje em dia há pessoas que dizem que os batistas não são reformados. Não sei se o senhor já escutou isso em algum comentário aí do Instagram, mas eu já escutei algumas pessoas falando que os batistas não são reformados. O que existem são pastores batistas que creem na teologia calvinista nos 5 pontos, na famosa tulipe. Eu, particularmente, não concordo com isso. Creio, sim, que há batistas reformados. Mas, realmente, são um caso muito interessante de pessoas estudadas, conhecedoras, que falam que não existem batistas reformados. E hoje, pessoal, iremos falar um pouco disso também. Se o senhor quiser complementar alguma coisa, pastor.
Fique à vontade. Ok. Bem, a convenção em que eu estou, nós usamos o nome Batista Reformado, né? Porque comunica, sabe? Então, eu entendo o modo que algumas pessoas querem se expressar sobre isso, e eu não estou a contender sobre isso, não, sabe? Para mim, isso aí não é o mais importante. Se uma pessoa quiser dizer, eu não acho vocês reformados, porque reformado para mim é só tal coisa, ok. Mas veja só, existe, assim, uma tradição histórica de usar o termo reformado de uma forma que se aplica, assim, também aos batistas. Então tem uma razão para isso. Isso não é uma coisa que eu inventei. E se alguém quiser, assim, não me considerar reformado, não considerar batistas que são dessa linha como batistas reformados, ok, é uma opção. Eu não vou brigar por causa disso, não. A questão para mim é simplesmente que essa pessoa está fora do uso padrão do termo, então não me impede de ter direito de usá-lo, sabe? Então, assim, para o nosso objetivo, comunicar para outros batistas o que nós representamos, isso é um atalho muito eficiente. Sim. Então, pastor, vamos começar a nossa live. Primeira pergunta, é aquela bastante clichê. Como surgiu o movimento batista? Uhum. Ok, esse é um aspecto da história que é realmente muito importante de conhecer, se vamos falar sobre tudo isso aí, né? O surgimento dos batistas é bem claro, algo que acontece na Inglaterra no século XVII. Existem algumas pessoas que tentam contar outra história, sabe? Dentro da denominação batista surgiu realmente, especialmente no século XIX, uma outra narrativa que diz que o que acontece é que os batistas vêm lá de trás. Então, é uma sequência sem interrupção que vem lá do tempo dos apóstolos mesmo. Mas não existe fonte histórica que comprove isso aí ou que dê realmente margem para se dizer isso. Nós temos realmente como demonstrar historicamente que a origem batista ela é na Inglaterra no século XVII. Então, ela acontece dentro do contexto de reforma protestante e do puritanismo propriamente. Agora, num certo sentido, sim, alguns pensamentos que batistas tiveram havia antes. Por exemplo, se nós vamos falar em termos de acreditar que a Bíblia é a autoridade das Escrituras, que é um ponto que é muito caro para os batistas. Claro que outros defenderam isso antes, mas não eram exatamente pessoas que nós devemos chamar de batistas, porque as peculiaridades, nossa, as marcas distintivas de batistas, elas não estão presentes necessariamente nesses outros grupos. Então, não se chama de batista alguém só por conta disso. Sim. E também, né, hoje em dia, com o liberalismo, tem gente se chamando batista que nem isso crê. Aí também eu gostaria de tirar o nome batista deles, mas acaba que continua sendo usado, assim como acontece com presbiterianos, você sabe disso, né? Sim. Então, a realidade, assim, que os batistas têm alguma semelhança também com alguns grupos aí que existiram anteriormente no aspecto de dizer que não se deveria batizar os infantes. Isso acontece, às vezes, com alguns grupos anabatistas que você tem no continente antes do movimento batista iniciar na Europa propriamente. Então, algumas pessoas acham que isso aí é um ponto de contato. Mas isso em si também não é o suficiente para dizer que essas pessoas eram realmente batistas. O nome anabatista propriamente tem uma semelhança, mas é um pouco diferente a realidade desse pessoal aí. Quando você vai olhar, anabatista é um termo que só diz que as pessoas rebatizavam. Então, se uma pessoa era batizada como católico, por exemplo, e essa pessoa diz, tá, aquele batismo nós não reconhecemos, no nosso grupo você vai ter que ter outro batismo, então era um anabatista. Agora, tinha anabatista que acreditava na Trindade e anabatista que não acreditava. Então, assim, e tinha anabatista que era bem assim, cismático mesmo, tinha anabatista que era muito pentecostal, no sentido não exatamente do movimento pentecostal moderno, mas no sentido de acreditar que pessoas entre eles eram profetas de Deus e falavam com inspiração divina e tal. Então, assim, essas pessoas não é aquilo que nós devemos apontar como a origem do movimento batista. O que acontece historicamente é que os batistas começam na Inglaterra. Então, o primeiro grupo que é distintamente denominado batista é um grupo chamado hoje de batistas gerais. Eles vieram a ser chamados batistas gerais por causa do distintivo deles de uma teologia arminiana, que acreditava, então, em expiação geral. Na morte de Cristo faz uma expiação geral, por isso batistas gerais. Esse grupo começa na Inglaterra e propriamente ele tem o seu início ali na primeira década do século XVII. Agora,
só para dizer alguma coisa sobre isso aí, quando o movimento começa propriamente, o movimento começa aí em 1609, nessa faixa assim, mas eles não têm ainda uma igreja. A primeira igreja batista foi fundada propriamente em 1612, na Inglaterra, e o líder principal, o pastor ali, era um homem chamado Hughes, o Thomas Hughes, um homem que havia iniciado o movimento do qual Hughes veio a fazer parte, acabou não continuando no movimento. Ele foi para os menonitas, tentou se ingressar como menonita na Holanda e acabou morrendo antes de virar menonita, mas ele não continuou no movimento daquilo que foi propriamente a Igreja Batista. Então, um homem chamado John Smith. Às vezes o pessoal fala que o John Smith foi o primeiro batista. Ele foi instrumental em começar esse grupo aí, mas ele, na verdade, não foi alguém que continuou com o próprio grupo até o momento em que aquele grupo se tornou uma igreja. Mas, e o John Smith tinha algumas ideias, assim, algumas doutrinas bem aberrantes, sabe? Ele não era um cristão ortodoxo, não. Ele teve dificuldade com pecado original, ele teve dificuldade de acreditar na humanidade plena de Cristo, algumas coisas assim, muito estranhas na maneira em que ele acreditava. Então, assim, para o grupo foi até benefício que ele acabou não continuando com eles. A liderança do Hughes foi uma liderança melhor. Agora, algumas questões aí que devem ser entendidas sobre os batistas gerais. Eles eram aspersionistas. Eles batizavam por aspersão as pessoas que se uniam ao grupo deles. Eles não eram imersionistas. E nesse grupo, eles enfatizavam a liberdade de consciência, a separação de igreja e Estado. Isso foi uma ênfase também de alguns grupos anabatistas no continente, mas com uma diferença do que vem acontecer mais tarde entre os batistas, porque os indivíduos lá do continente, os anabatistas, que tinham essa ideia de separação de igreja e Estado, na verdade, eles queriam a abolição do Estado. Eles eram meio que anarquistas. Eles acreditavam que um cristão, por exemplo, não poderia ocupar um cargo no governo. Não poderia ser um político, não poderia ser um soldado, não poderia ser um policial. Não deveria haver Estado. Eles entendiam que Estado era sempre sem autorização divina e era tirania. Então, assim, esses grupos anabatistas que tomaram essa postura, isso não era a postura dos batistas mais tarde, que tiveram a ideia de separação de igreja e Estado, mas não essa ênfase de o Estado em si é uma corrupção que Deus não quer. Então, assim, como eu disse, as ideias que você vai encontrar nos anabatistas continentais são bem diferentes, são outra linha. Eles não iriam numa igreja batista do tipo que aparece mais tarde, e vice-versa. Então, são movimentos distintos, nós devemos reconhecer isso. Agora, o segundo grupo de batistas, que são os batistas particulares, eles aparecem na década de 1630. Então, pouco tempo depois, uma separação de 20 e poucos anos. Os batistas particulares têm esse nome exatamente para distingui-los dos batistas gerais, ok? Os batistas gerais acreditam na expiação geral e os outros, a expiação particular. Né? Jesus morreu efetivamente pelos eleitos e só pelos eleitos na intenção de salvar os eleitos. Então, esse grupo, ele, na verdade, surge dentro de uma igreja congregacional. Na Inglaterra, uma realidade que você tinha é que muitos reformados, muitos protestantes de linha reformada, seguindo aquela vertente do protestantismo que era mais no modelo de Genebra e não tanto no modelo de Lutero. Então, assim, quando você tem a ala luterana, você tem também a ala reformada. Então, essa ala reformada é que realmente tem uma representação entre os protestantes de convicção na Inglaterra. E eles, então, ali estão querendo levar a igreja nessa direção e até mesmo a igreja anglicana. Agora, a igreja anglicana, ela não tinha totalmente esses princípios. Ela tinha um sistema episcopal e uma liderança que, por interferência da monarquia, frequentemente levava até elementos do catolicismo que não dariam certo nem com anglicanos, nem com luteranos ou reformados de uma persuasão assim realmente protestante. E essa contenção ali de sempre tentar levar a igreja a ser uma igreja realmente reformada, mas sentindo sempre a coroa, dificultando esse processo, levou essas pessoas a serem apelidadas meio de puritanos. Eles queriam purificar a igreja. E então eles ganharam esse apelido quase como uma tentativa de fazer chacota deles, os purinhos, né?
Mas a realidade é que entre os puritanos tinha muita gente sincera, muita gente boa, gente de alta qualidade, bons cristãos, e eles estavam ali com uma missão de tentar fazer a igreja da Inglaterra se tornar uma igreja protestante autêntica, porque em momentos ela era, em momentos ela não era, sabe? Então, nesse sentido, havia muitos bons crentes e bons protestantes mesmo dentro da igreja anglicana. No entanto, não eram todos. Você tinha gente ali que era basicamente católico sem papa. Eles ainda tinham até mesmo assim crenças que eles queriam manter, como reza pelos mortos e coisas desse tipo. Muita coisa que estava totalmente fora da linha protestante. Então, essa tensão ali fez com que, aos poucos, alguns indivíduos dentro da igreja anglicana desistiam de purificar a igreja anglicana e saíam e tornavam-se separatistas. Os separatistas envolviam pessoas, então, que dentro das suas igrejas constituíam igrejas de uma linha mais presbiteriana no seu governo e outros de uma linha mais congregacional. Então, o congregacionalismo surge nesse momento da história na Inglaterra. E os congregacionais, então, são puritanos, eles são pessoas que concordam com os presbiterianos e os anglicanos sobre doutrinas como as doutrinas da graça, sobre a forma de igreja em quase todas as questões, mas existe essa questão do governo da igreja. Sim. O governo da igreja congregacional não é que é um governo puramente democrático. Tem presbíteros na liderança e tem pessoas assim eleitas para certos cargos e responsabilidades dadas a elas, mas existe mais decisão congregacional do que nos outros modelos. Então, por exemplo, como que seria a disciplina de um membro? Seria o presbitério que olha isso? Não numa igreja congregacional. A congregação faria, então, a avaliação disso e seria o voto da congregação. E coisas assim, de uma maneira um pouco mais direta. Mas, como eu disse, às vezes as pessoas acham que isso é uma democracia pura, né? Todo mundo tem voz igual e tal, e ninguém é ordenado para nada. Não, não é isso. Mas existe sim essa diferença aí de eclesiologia. Então, dentro de uma igreja congregacional na Inglaterra, surge uma discussão sobre o batismo, onde algumas pessoas começam a questionar o batismo infantil. Isso era mais fácil fazer naquele contexto, porque já não era uma igreja estatal mesmo. Então, numa igreja estatal, as coisas estavam já estabelecidas, conforme a coroa queria. Mas na igreja congregacional, eles tinham como fazer uma outra determinação, se fosse o caso. Então, nessa conversa toda, da igreja congregacional onde eles estavam, diversos membros ali achavam que não, o batismo infantil é correto, ele é importante, e nós não estamos de acordo com esse pensamento aí que alguns de vocês estão tendo. Então, esses outros que pensavam assim, olha, mas nós achamos que realmente pela Bíblia, a conclusão melhor é que se batize somente quem professa a fé. O que esses dois grupos, então, dentro dessa mesma igreja fizeram é que, pacificamente, eles concordaram, então, assim, então vamos separar em duas igrejas. Vocês saem e fazem uma igreja conforme a consciência de vocês, mas os congregacionais que não tiveram essa persuasão, eles realmente expressaram a ideia de que nós cremos na sinceridade de vocês, vocês não estão tentando fazer baderna na igreja, vocês chegaram a essas convicções e vocês estão tentando ser sinceros diante de Deus. Então a gente respeita isso. A gente não concorda, mas a gente respeita. Então vocês, assim, saem com a nossa bênção. E então foi assim, não foi um racha de briga, mas foi uma separação dentro de um acordo para vocês pensem então dessa forma, nós pensaremos dessa forma, nós respeitaremos uns aos outros, manteremos um grau de comunhão como cristãos, mas não na mesma congregação, por causa de uma diferença de prática que realmente é importante que cada um possa seguir a sua consciência. E assim surgiu, então, a Igreja Batista Particular. E em 1638 foi que surgiu essa primeira igreja, e ela foi organizada nesse ano, a primeira Igreja Batista Calvinista, por assim dizer. Agora, assim, só para entender o que acontece de lá para cá, porque às vezes pessoas falam assim, então, os batistas desde o início foram batistas arminianos, e depois você tem os calvinistas. Então, teve essa questão aí. Essa não é realmente a leitura que a história vai te levar a fazer, não. Se você entender melhor os detalhes, o grupo, que era o grupo batista geral, ou seja, o grupo arminiano, esse grupo, ele não durou. Esse grupo sumiu da terra.
E isso é um detalhe importante de entender. E isso aconteceu principalmente porque esse grupo entrou em apostasia. Os batistas gerais, que a princípio tiveram uma certa luta para manter a ortodoxia, esse grupo começou a cada vez mais ter dificuldades em manter os padrões de ortodoxia da igreja. Para você ter uma ideia, em 1697, nem 100 anos os batistas gerais tinham chegado até ainda, só havia 6 das igrejas deles, de diversas que chegaram a existir, mas só 6 das suas igrejas acreditavam na Trindade. Os outros haviam todos abraçado o socinianismo, que no Socino ensinava que o Senhor Jesus Cristo era uma criatura. Então, esse tipo de coisa assim, muito triste, sabe? Depois começaram a entrar no racionalismo de negar também as escrituras como autoridade, coisas desse tipo. Então, os batistas gerais, por causa disso, apesar de alguns esforços de batistas gerais de tentar manter a ortodoxia, aquele grupo apostatou e aquele grupo sumiu. E eles sumiram sem deixar legado para os nossos dias. Ou seja, não existe uma igreja hoje que existe no mundo que pode traçar a sua origem e voltar e dizer, a nossa igreja aqui existe por quê? Porque daqui vieram missionários daqui, que vieram dali, que volta lá na Igreja Batista Geral da Inglaterra daqueles dias. Não existia isso. Aquele grupo sumiu de tudo, ok? O que acontece, então, é que o grupo batista... Pastor, desculpa cortar a fala, é que tem uma pergunta aqui. Sim? O Davi, ele perguntou assim, algumas igrejas batistas reformadas não utilizam o termo reformado, porque inicialmente o movimento batista era reformado, e por isso acho errado usar essa afirmação redundante. Qual o problema disso? Ele pergunta. Não tem problema nenhum. Né? O nome da igreja onde eu sou membro é a Igreja Batista Histórica. Então, quer dizer, mas assim, reformado é uma opção. Né? É uma coisa assim que os nomes de igrejas muitas vezes são escolhidos para comunicar certas coisas. Então, assim, o próprio nome batista, o nome presbiteriano, ele é escolhido por um motivo. As pessoas querem comunicar alguma coisa com isso. Então, assim, nessa altura da história, como batista, as pessoas pensam em tanta coisa. Algumas pessoas entendem que reformado é um jeito de já facilitar. Porque, por exemplo, se eu chego numa cidade, eu estou procurando uma igreja, e eu vou na internet para ver as igrejas que tem, e eu olho o nome da igreja, está escrito lá assim, Igreja Batista Filadélfia, Igreja Batista da Graça, Igreja Batista Memorial. Isso não me diz muita coisa, mas se eu vejo reformado no nome, alguma coisa eu já posso concluir. Então, é isso que essas pessoas estão fazendo. Eu não vou criticar isso, não. Eu acho que, né, fica à vontade. Mas eu entendo a crítica. Agora, ao mesmo tempo, assim, em termos realistas, na nossa cultura hoje, a Igreja Batista no Brasil, que é a mais conhecida de todas, é a Igreja Batista da Lagoinha. E muitas pessoas vão associar isso, a Igreja Batista, a esse tipo de coisa, ao modelo que tem ali. E, assim, dentro da Lagoinha, eles têm uma diversidade até, sabe? Tem gente ali que acredita, por exemplo, nas doutrinas da graça, e outros que não. Alguns que são pentecostais e alguns que não. Então, assim, é uma igreja com uma identidade, assim, muito diversa. Agora, então, diante dessa realidade, o que eu, assim, diria é que o nome reformado, quando ele é utilizado para tentar já facilitar quem está procurando uma igreja que é uma linha reformada. Mas o caso, então, dos batistas calvinistas, por assim dizer, os batistas particulares, é nesse grupo que surgiu essa discussão sobre se o batismo deve ser feito por imersão. Existe, né, naturalmente, uma compreensão histórica que, na igreja primitiva, a prática majoritária foi de imersão. A prática de jogar água em cima era bem tolerada, a gente vê isso até no Didaquê, mas ela era a menos praticada durante um bom tempo da história. Então, os originais, os lá de trás, de onde começou a ter-se essa discussão, geralmente a postura era que pessoas que são batizadas por imersão não são mais batizadas do que as outras. As duas formas são válidas, apesar que as pessoas priorizavam fazer o batismo por imersão quando isso era possível. Então, assim, Lutero, por exemplo, olhou essa questão e ele disse, era ideal que a gente fizesse imersão. Então, assim,
o pensamento dos batistas que levaram essa ideia e disseram, vamos fazer assim, eles começaram a fazer dessa maneira. Isso aconteceu dentro do grupo batista particular, não dos batistas gerais. Os batistas gerais eram aspersionistas. Mas o que você vê hoje que existe no mundo de igreja batista em todo lugar é imersão. Então, isso é é a marca d'água de identidade. De onde esse grupo vem? Porque esse grupo, que é batista, que batiza por imersão, se ele está aqui no Brasil, por exemplo, tem uma igreja aqui, a primeira igreja batista em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Ela é de que linha? Ela é da Convenção Batista Brasileira, ela batiza por imersão. Por que ela faz isso? Porque ela foi plantada por pessoas que vieram de outra cidade, que tem uma igreja que foi plantada por pessoas que vieram de outra cidade, e você vai chegar lá nos Estados Unidos, e voltando dos Estados Unidos, você vai chegar lá na Inglaterra, e é a continuação de igreja plantando igreja do movimento batista particular. Então, não existe nenhuma igreja no mundo hoje que tem uma placa batista que vem das igrejas batistas gerais. Aquele grupo realmente sumiu. O que você tem são igrejas que vêm do movimento batista particular. Então, em termos de sua origem, todas as igrejas batistas no mundo hoje têm a sua origem nos batistas calvinistas. Isso seria uma história corretamente entendida. Agora, os batistas particulares, eles não preservaram a definição calvinista, a expiação particular, que era até o nome do grupo, originalmente, de uma maneira intacta. Essa ênfase calvinista se perdeu em muitas das igrejas. Então, existem, posteriormente, dentro do movimento batista particular, existem as igrejas que saem desse movimento, que hoje são arminianas. Mas, assim, não deveria ser uma perspectiva dessas pessoas dizer calvinistas não têm espaço entre batistas, porque isso não fazem sentido. Okay? Agora, eu fui criado numa denominação que é nos Estados Unidos chamado Free Will Baptist, que seria traduzido literalmente Batista do Livre-Arbítrio. Os batistas do livre-arbítrio no Brasil tomaram o nome Batista Livre, porque é um nome mais fácil de falar, mas o livre é de livre-arbítrio. Esse grupo é um grupo que surgiu nos Estados Unidos independente. Na época de 1730, quando começou o primeiro grande avivamento lá nos Estados Unidos, o fato é que algumas pessoas foram se convertendo e formaram igrejas de prática eclesiológica batista, mas que foram também bastante influenciados pela teologia arminiana. E o John Wesley foi instrumental em protagonizar o arminianismo nessa geração, e muitas pessoas começaram a ver o arminianismo com bons olhos, até pela influência dele. Então, houve ali o surgimento de um grupo independente, mas eles pegaram o seu modelo de igreja de onde? Dos batistas particulares. Okay? Então, mesmo eles, na verdade, não continuaram na convenção que havia nas convenções de igrejas batistas nos Estados Unidos, mas fundaram a sua própria, mas meio como que fazendo uma coisa que toma todo o conceito de igreja batista dos batistas particulares, só não concorda nesse aspecto da teologia, da soteriologia. E então surge também esse grupo aí. Mas, assim, nesse sentido, esse grupo que plantou igrejas em diversos lugares do mundo, você pode dizer que a origem dele é na década de 1730. Inclusive, eu estudei no seminário dessa linha. Eu tenho aqui o livro, esse livro aqui é a história deles, não é um livro fino, é muito detalhe. Eu li isso aqui, fiz matéria da história dessa denominação no seminário. Mas, assim, se você disser essa denominação surge na década de 1730, ok, então ela é uma denominação independente e não vem dos batistas particulares, mas o próprio motivo pelo qual eles pegam o nome batista é por causa dos particulares. Então, assim, a ligação continua existindo e é essa. Eu acho que hoje tem gente que faz isso, sabe? Tem gente que funda aí uma coisa e pega o nome de batista, e talvez não foi que uma igreja batista os plantou, mas eles pegam princípios batistas e usam esses nomes. E de onde eles pegam? Bem, é dos batistas que já estavam por aí. Então, é nesse sentido que eu digo isso. Muito interessante, pastor Bernadette. Muito interessante mesmo. Nessa breve explicação, o senhor já deu um panorama perfeito para a gente aqui, e até em algumas perguntas que iremos entrar aqui. Pastor,
qual a relação entre os batistas e os anabatistas? O senhor já deu até um panorama aí, né? Eu diria que, assim, ligação orgânica não existe. Existe semelhança em alguns pontos, né? Algumas coisas, assim, é muito importante de reconhecer isso aqui. Os anabatistas do continente, eles eram bem radicais. Eles não eram pessoas que são o que os batistas depois vieram a representar. Então, vou te dar alguns exemplos disso. Quando o Zwinglio lidou com anabatistas lá na igreja dele, é importante entender que essas pessoas, elas tinham um grau de fanatismo com a doutrina do batismo delas, que era lamentável. Eles chamavam o batismo infantil, que era praticado ali pelas igrejas reformadas suíças, do batismo do anticristo, entendendo-se que era, então, doutrina papista. O Papa, o anticristo e essa concepção. E eles realmente estavam dizendo que Zwinglio, Calvino, Lutero e os outros não eram cristãos por causa da postura deles sobre o batismo. Francamente, isso é ridículo. Ok? Mas é uma coisa assim, você pode até acreditar que o batismo de crentes é uma prática que você deve fazer, mas falar que Calvino e Lutero não eram crentes porque eles batizavam bebês é o cúmulo, sabe? É uma ignorância extrema. E eu poderia mostrar aqui essas questões, eu vou até buscar aqui alguma coisa da confissão de fé dessas pessoas, porque lá no continente europeu, houve ali aquela questão toda muito maluca dos anabatistas que acreditavam que eram profetas, que recebiam revelações de Deus, e fizeram toda espécie de loucura ali. E esses falsos profetas surgiram entre eles, esse pessoal era herege mesmo. Esse pessoal se proclamava como revelação de Deus e aquela coisa toda, e fazia predições do fim do mundo. Então teve aquele grupo lá em Münster, na Alemanha, que tomou o poder político e proclamou que Deus ia estabelecer um milênio ali. E eles fizeram aquela situação onde promoveram poligamia e tantas coisas, até que os protestantes e os católicos se uniram para dar um basta naquilo e acabaram com aquele negócio e mataram os falsos profetas que estavam na liderança daquele movimento. Assim que aquilo aconteceu e acabou, os anabatistas do continente se sentiram assim muito prejudicados em sua imagem por causa daquela vergonha que aconteceu associado a todos eles. Então, eles fizeram um documento, tipo uma declaração de fé, para explicar o que era realmente a posição que eles teriam. E eles estavam, então, falando sobre o que eles acreditavam. E uma coisa que você deve notar que eles falam ali é que eles são pacifistas, eles não acreditam que deve haver um Estado, nenhum cristão deve estar no serviço militar, por exemplo. E eles também estão dizendo nesse documento que as pessoas que batizam bebês não são cristãos. Então, quer dizer, isso é uma coisa ridícula. E é importante destacar que os batistas gerais também seguiram essa linha de dizer que era heresia batizar crianças. Então, assim, é um negócio muito maluco isso tudo, um negócio assim, muito absurdo. Deixa-me ler aqui um pouco do que acontece nessa altura. Vou localizar aqui para ler. Sim, pode falar. Não, tudo bem. O Davi, ele fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver se foi... Não, fizeram outras perguntas. Eu vou responder a pergunta do Davi. Davi, no final da live, o pastor Daniel 10 vai indicar alguns livros. Eu quero indicar só dois aqui. A Pronobis Editora tem feito um ótimo trabalho em trazer e recuperar a história do movimento batista. E, de nível mais introdutório, existe o livro se não me engano, do Michael Reiki, Os Primeiros Batistas, e de um livro mais avançado, intermediário, existe, acho que o livro do próprio Michael Reiki, História dos Batistas, com mais dois outros autores, que é um livraço sobre a história do movimento batista. Então, se você deseja conhecer mais a história dos batistas, é só entrar na Pronobis, né, no Instagram da Pronobis, e pesquisar sobre o livro da história dos batistas. Pastor, vai ter algumas perguntas aqui sobre essa questão que você falou. Sim, ótimo.
A próxima pergunta é assim: o movimento anabatista era completamente desconectado do movimento batista inglês que o pastor citou? Sim, totalmente desconectado. Não tem nada em comum. Só tem em comum a semelhança do nome e o fato que os batistas batizam sob profissão de fé. Mas não tem realmente semelhança, não. Não tem conexão, não. Okay? Inclusive, os grupos anabatistas, como eu disse, frequentemente eram heréticos. Não todos, tá? Mas frequentemente eles eram heréticos. E eles tinham posturas assim que não tem nada a ver com as posturas que os batistas que vieram realmente a formar uma denominação evangélica que durou, tiveram. Deixa-me dar só um exemplo sobre essa questão aqui. As pessoas, assim, muitas vezes não contam o que eram os anabatistas. Os anabatistas eram doidos, gente. Aquele pessoal ali era gente, assim, caso de hospício mesmo, muitas vezes. Então, assim, as doideiras que surgiram entre aqueles grupos, gente andando pelado pela rua, se proclamando profeta, coisas assim que não, entendeu? Aquilo ali não tem ligação com o que nós estamos falando quando falamos do movimento batista, que surge dentro do movimento dos reformados, propriamente. Então, assim, historicamente falando, se você pegar, por exemplo, Bruce Shelley, tem um livro, né, a História do Cristianismo, ele diz ali que, sim, os batistas, eles surgem do quê? Dentro da reforma, você tem a ala luterana e a reformada. E de qual lado surgem os batistas? Ele diz, eles, os congregacionais, os batistas, os presbiterianos, eles vêm dessa ala reformada. Então, assim, é a origem, de onde vieram. Mas, assim, assim, se alguém não quiser me dar esse direito a usar o nome reformado, tudo bem, eu não estou brigando por isso. Eu vou ler a citação aqui do Bruce Shelley, ele coloca assim: então, a queda da cidade pôs fim ao reinado de Davi. Não, peraí, desculpa, essa citação é errada. Deixa-me pegar a citação certa aqui, eu leio já já. Mas, Tem ok, o que outra eu quero. pergunta. Sim. O Andro, o Ramos, oficial, perguntou assim: os batistas reformados utilizam a confissão de fé de Westminster ou usam outra confissão de fé? Outra, naturalmente. Né? A de Westminster, ela é uma confissão de fé que tem elementos que são do Pedro Batistas e questões assim, né? Então, tem elementos ali que não seria da linha dos... que não seria da linha que os batistas subscreveriam. Mas muita coisa em comum também. Mais coisa em comum do que não. Só essas perguntas mesmo que falaram aqui. Porque, deixa-me ler para vocês, então, o que o pensamento dos anabatistas seria propriamente. Se você pega, assim, o que os anabatistas diziam lá no continente, é coisa muito estranha, é coisa que não tem nada a ver propriamente com uma posição evangélica. O anabatista Sebastian Franco, por exemplo, falou assim: tolo Ambrósio, tolo Agostinho, tolo Jerônimo, tolo Gregório, os quais nem um só dos quais nenhum só conhecia o Senhor, nem foi enviado por Deus para ensinar. Pelo contrário, eram todos apóstolos do anticristo, como o são até hoje. Ou seja, o que esse homem está dizendo? A visão deles é que realmente o cristianismo sumiu na igreja primitiva e voltou a existir com eles. Era essa posição anabatista. Eles não eram reformadores, eles eram restauracionistas na ilusão da cabeça deles. Eles achavam que a fé cristã tinha morrido lá atrás. E uma das características era exatamente a ideia de que você tinha batismo infantil. Para a cabeça desse pessoal, isso era heresia. E como eu disse, isso era também característico do pensamento ali do movimento batista geral quando ele começou. Eles eram muito radicais. Então, vou citar aqui para vocês palavras do John Smith, que foi o cara que foi o mentor do movimento quando ele começou. Como eu disse, ele pulou fora antes de formar-se a primeira igreja. Mas ele deu a direção para a coisa ali no início. E olha o que ele fala ali. Ele escreveu um livro chamado O Caráter da Besta, onde ele falou, ele insistiu que batismo infantil é a mais absurda heresia de todas as heresias. Agora, até se o cara quer acreditar que batismo infantil é heresia, isso já é ridículo. Mas se ele quiser acreditar que isso é heresia, não seria talvez uma heresia pior achar que a igreja deveria queimar na estaca todo mundo que discorda, não? Não seria pior uma heresia tipo
a doutrina da justificação por obras, o purgatório, o Papa, né, as indulgências, orar, fazer adoração, veneração de santos e anjos e não sei lá o quê. Não, tem que ser esse negócio. Mas olha só, o Smith fala assim, os anticristãos que forem convertidos devem ser admitidos à verdadeira igreja sob batismo. Aquele batismo anterior nunca foi ordenado por Deus, nada mais sendo do que um artifício do anticristo. O que ele está dizendo? O nosso movimento, o Smith falando, eu com minha turminha aqui de 2 dúzias, nós somos a igreja de Cristo no mundo. E os outros lá? E os anglicanos? E os luteranos? E os presbiterianos? Não, eles são anticristãos. Se um deles vier para o nosso grupo, aí sim eles têm que ser admitidos à verdadeira igreja por batismo. Esse pessoal, eles não são cristãos enquanto eles não se tornarem da nossa igreja e pelo nosso batismo. Agora, esse cara era tão sem noção que, como ele não tinha nada para ninguém para batizá-lo do jeito que ele queria, ele pegou e batizou ele mesmo. Jogou água na cabeça e falou assim, agora estou batizado, eu me batizo. E de onde que ele pegou a ideia que podia fazer isso? Existe isso na Bíblia, percebe? Assim, a gente assim, tão sem noção. Então, até mesmo os batistas gerais são um grupo que tem assim, elementos radicais dos quais os batistas particulares querem se distanciar. Agora, os batistas gerais tiveram, os batistas particulares no início, os batistas calvinistas, eles tentaram olhar com bons olhos e olhar na melhor ótica possível o grupo batista geral e valorizar o que tinha de bom entre eles. E se eles não eram do tipo herético, que negava a trindade, coisas assim, eles tentaram recebê-los como irmãos, mas irmãos meio radicais e meio assim, perdidos aí, sem um bom ensino. E mesmo assim, eles tentaram ajudá-los. Teve um momento, por exemplo, onde batistas gerais estavam encrencados com a lei por causa da sua postura separatista, que na Inglaterra não era uma postura fácil de se manter. E o Kiffen, o batista particular, ele foi lá e pagou fiança para eles, para ajudá-los, porque ele os via como pessoas assim, sinceras na crença deles, e mesmo sendo arminianos, ele não considerava os hereges por isso. Mas, como eu disse, aquele grupo chegou a apostatar. Agora, os batistas particulares eram de outra linha totalmente, ok? Não era daquela forma de pensar. Deixa eu me ler mais uma citação aqui do John Smith. O John Smith falou o seguinte, não existe pecado original. Antes, todo pecado é real e voluntário por meio de uma palavra, ou uma obra, ou uma intenção contra a lei de Deus. Então, ele diz, portanto, infantes não têm pecado algum. Quer dizer, é uma doutrina fora da ortodoxia desse John Smith. O Hughes, não. O Hughes era uma pessoa que acreditava em pecado original. Ele acreditava em depravação. Ele era arminiano, mas acreditava na depravação. Então, assim, é importante entender assim, com quem nós estamos lidando com esses grupos e entender que aquele movimento ele foi viciado desde o início. Ele teve graves problemas desde o início e ele não durou. De fato, ele não durou. Então, assim, esse é o tipo de coisa que nós precisamos de reconhecer, sabe? Historicamente, o que aconteceu no movimento batista é que, com o passar do tempo, o movimento batista particular se espalhou muito, cresceu muito, mas à medida que ele foi crescendo, em alguns pontos ele também empobreceu sua doutrina, ele descaracterizou. Foi onde entrou o arminianismo. E o arminianismo, nos Estados Unidos, entrou principalmente durante o século XX, é recente. O arminianismo entre os batistas na Inglaterra entrou antes. Deixa eu me falar um pouco sobre isso aí. Porque se você chega, por exemplo, na época do Spurgeon, o Spurgeon começa a pastorear na década de 1850, na Inglaterra. Os calvinistas entre os batistas na Inglaterra, naquela altura, são a minoria. Na América, não. Nas Américas, você tem assim, batistas calvinistas quase que na sua totalidade. Tá? Tem aquele outro movimento que eu falei, que começou em 1730, que é um grupo à parte. Fora isso, os batistas são calvinistas na América. Mas lá na Inglaterra, não. Então, o que aconteceu aí? O que levou a tudo isso aí? A realidade, assim, histórica nesse ponto, é uma história assim, um pouco longa. Eu vou resumir ao máximo aqui para não ficar assim, só nesse tipo de informação. Mas olha só, os batistas tiveram algumas dificuldades muito sérias, desde o seu início, para treinamento de ministros. Muito sérias. Porque eles eram um grupo, muitas vezes, perseguido, igrejas pequenas, pouco recurso para manter um pastor com tempo integral, para treinamento, para compra de livros,
era muito limitado o que muita gente tinha. Então, como que um pastor era formado? Tipicamente, uma pessoa que sentia-se vocacionado e sentia que Deus estava o chamando ao ministério, um outro pastor meio que o mentorava, e ele então trabalhava em conjunto com esse outro pastor. O pastor prescrevia leitura, dava-lhe tarefas na igreja, e esse era o seu seminário. Porque os batistas não conseguiam organizar um seminário, eles não tinham recursos para isso. Na Inglaterra, eles eram assim perseguidos, eles viviam sendo colocados na cadeia por causa de não serem da igreja estatal e estarem insistindo em pregar nas suas congregações fora do regime estatal. O John Bunyan passou anos na cadeia, você sabe, é bem conhecido esse fato. Então, esse tipo de dificuldade que eles tiveram fez com que, muitas vezes, o treinamento teológico dos batistas não era tão bom quanto ele deveria ter sido. Então, você tem essa tendência de doutrinas ruins entrarem no meio batista. E isso aconteceu constantemente. Então, um empobrecimento das doutrinas. No século XVIII, as tensões que surgiram ali contra o arminianismo, e a Igreja Anglicana promoveu oficialmente o arminianismo, tentou enfiar arminianismo a goela abaixo de todo mundo, dentro da Igreja Estatal. E isso, é claro, respingou para todos os outros grupos que não eram conformistas, os separatistas, tiveram que lidar com o arminianismo na Inglaterra. E uma coisa que acontece quando o arminianismo é uma realidade que você tem que confrontar, se o treinamento teológico não for muito bom, se o ensino não for muito bom, o que acontece muitas vezes é que a mentalidade do calvinista que está tentando refutar o arminianismo, ele começa a ser sugado para dentro daquele forma de raciocínio. E isso leva a pessoa para o hipercalvinismo. O hipercalvinismo se tornou um problema muito sério entre os batistas, exatamente por causa disso, muito mais do que entre, por exemplo, os presbiterianos. Os presbiterianos tiveram, felizmente, mais qualidade de treinamento teológico, e talvez tenha sido isso que meio que vacinou o movimento contra a infiltração de tanta gente assim, hipercalvinista. Mas hipercalvinismo se tornou um problemão para os batistas ingleses. Então, só para entender o que acontece nessa altura, os batistas ingleses particulares, combatendo os arminianos, ouvem os arminianos falando certas coisas, que é tipo assim, mas a eleição não pode ser verdade por causa disso. E ao invés de dizerem, não, esse seu raciocínio está errado. A eleição é verdade e não tem que se concluir da eleição isso aí que você está dizendo. Mas começaram meio que inconscientemente dizer amém para o discurso dos arminianos e passando a defender não o calvinismo histórico, mas a caricatura que o arminiano faz do calvinista. Então, por exemplo, o arminiano fala assim, então, se é dessa maneira e já está tudo predestinado, então não faz diferença evangelizar. E algumas pessoas pegaram, realmente não faz diferença não, os eleitos serão salvos, entende? Isso, assim, é uma das características do hipercalvinismo, embora essa é mais conhecida, mas não é a única, e de forma nenhuma é necessário que tenha-se essa postura para caracterizar hipercalvinismo. Deixa-me dar outras coisas. O arminiano fala assim, se é dessa maneira, então, como você está dizendo, que Deus ele tem essa pessoa escolhida já desde a fundação do mundo, e isso aí é uma coisa imutável, então essa pessoa ela já foi salva desde a fundação do mundo. Ela não precisa de converter para ser salva, não. E você acredita que teve calvinista que caiu nessa? Que começou a dizer isso? É a doutrina que a gente chama da justificação eterna. O John Gill, que é um dos importantes teólogos batistas, e esse não foi falta de estudo, não, porque esse homem era um grande erudito, muito lido, mas o ambiente que ele pegou daquele negócio de constantemente combater o arminianismo, ele entrou nesse tipo de raciocínio e ele defendeu a doutrina da justificação eterna e outros elementos também de hipercalvinismo. Então, assim, o John Gill era um hipercalvinista, não em todos os aspectos, porque, como eu disse, hipercalvinismo não é uma coisa só. Existe uma série de ideias que constituem hipercalvinismo, e uma pessoa pode ser um hipercalvinista por acreditar em umas 2 ou 3 delas, ok? Você não precisa comprar o pacote completo, quase ninguém compra. Mas também não tem que ser necessariamente essas, podem ser essas outras. Mas, por exemplo, justificação eterna é hipercalvinismo. E foi uma crença que o John Gill defendeu.
E o que acontece, então, nessa altura, como esse tipo de tendência de radicalizar mais e mais e mais o calvinismo para não dar nenhuma margem para o arminiano, o que aconteceu entre os batistas é que isso virou realmente um problema. Então, isso começou a matar as igrejas batistas na Inglaterra. O resultado disso, então, foi o seguinte: uma pessoa que percebeu para onde essa coisa estava indo foi o Andrew Fuller. O Andrew Sim. Fuller é um pastor autodidata também. Mas ele, por exemplo, ele leu John Bunyan e ele leu John Gill. E ele falou, são duas teologias diferentes essas aqui. O Gill e o Bunyan, eles são diferentes. E ele começou assim a avaliar pela Bíblia, ele disse, mas o Bunyan é mais bíblico. O Bunyan tem razão em coisas onde o Gill não tem. O Gill era erudito, o Bunyan não era. Ele era um homem simples. Mas ele era mais bíblico em certos pontos. E o Andrew Fuller desenvolveu tudo isso e escreveu livros sobre isso, combatendo essas tendências ao hipercalvinismo que havia entre os batistas ingleses. Agora, o que isso produziu entre os batistas ingleses? Uma espécie de racha. O pessoal começou a falar assim, os seguidores do Fuller e os seguidores do Gill. E os seguidores do Gill foram cada vez mais longe, e adotaram posturas que o Gill não teria adotado. Agora, os seguidores do Fuller ficaram mais bíblicos, mas eles não conseguiram ser a maioria na Inglaterra. E por não terem sido a maioria na Inglaterra, os batistas calvinistas na Inglaterra adotaram praticamente todos eles o perfil de hipercalvinistas. O que então aconteceu no movimento batista inglês? Pessoas que não quiseram acompanhar isso, ao invés de seguirem Fuller, foram se distanciando também para isso, indo mais, imigrando para o arminianismo. De modo que quando você chega no período que Spurgeon virou pastor, você tinha na Inglaterra, maioria absoluta de batistas eram arminianos. Mas os batistas que vinham dos batistas particulares. A essa altura, eles se chamavam de batistas gerais, mas eles estavam dentro da convenção batista ali. E os outros? Os outros ali que eram a minoria. Eles eram calvinistas bons? Não, eles eram hipercalvinistas. Então, quando o Spurgeon começou assim, a pregar um calvinismo equilibrado e bíblico, ele levou pancada de todo mundo. Então, ele viveu contendendo contra os hipercalvinistas de um lado, que o odiavam, e ele também levou pancada o tempo todo dos arminianos, que também eram contra ele por causa do calvinismo. Agora, o Spurgeon ele fez muito para revivar o calvinismo autêntico na Inglaterra. Tá? Então, isso é a história da Inglaterra. Agora, lá na América, o caso foi o contrário. Na América, o que aconteceu é que a linha hipercalvinista atingiu poucas igrejas. E a visão mais do Andrew Fuller é que foi a forte e foi o carro-chefe entre batistas calvinistas na América. Então, por causa disso, porque eles não foram para o hipercalvinismo, os batistas calvinistas da América preservaram a identidade calvinista por muito tempo depois que a coisa lá na Inglaterra já tinha descambado e tinha virado arminiano. Os batistas na Inglaterra, na América, continuaram no calvinismo, só uma pequena fração adotou a linha hipercalvinista e eles formaram sua própria denominação à parte, é a denominação chamada Batista Primitiva, Primitive Baptist. E eles são até hoje um grupinho aí super radical, hipercalvinista, e praticamente não faz nada pela obra de Deus e perpetua-se ali dentro. E, em alguns casos, chegam a ser tão esquisitos que você se pergunta se eles são evangélicos ou heréticos. Essa é a triste realidade desse grupo ali. Agora, como eu disse, esse grupo ele é super periférico. Eles não mandaram missionários nem para Brasil, nem para México, nem para Japão, nem para lugar nenhum, tá? Existe batista que fez missões para o resto do mundo? Sim, existe. Quem foram eles? Os batistas da Inglaterra que não foram hipercalvinistas e os batistas da América que não foram hipercalvinistas, mas que foram da linha do Andrew Fuller. Então, assim, esses é que levaram missões para o mundo inteiro, esses é que trouxeram, por exemplo, a Igreja Batista para o Brasil, e eles eram calvinistas, mas eles eram calvinistas da linha histórica, não da linha hipercalvinista, que é... E como eu disse, às vezes a pessoa está assim, a pessoa está olhando aqui,
aqui está o calvinismo e aqui está o arminianismo. E o arminianismo usa de alguma argumentação que as pessoas pensam, não, nós não podemos ser como eles. E eles acham que eles estão indo para lá, mas na verdade eles estão dando volta, eles estão chegando perto, sabe? Pelo outro lado do círculo. Estão quase chegando perto. Às vezes fazem muitas afirmações idênticas. Aquela pessoa que diz, por exemplo, Deus em nenhum sentido tem nenhum tipo de amor pelos não eleitos. O arminiano vai dizer o quê? Então, se o calvinismo for verdade, então Deus não tem amor de nenhum tipo pelos os não eleitos. Aí o hipercalvinista diz amém. Entendeu? É assim, são coisas bem dessa característica aí. As pessoas começam a falar assim, tantas coisas que não são realmente a linha histórica do calvinismo, né? É claro que Deus tem um amor especial pelos eleitos, mas Deus é bondoso para com todos. E existe aquilo que nós devemos reconhecer que são manifestações de amor de Deus para com os não eleitos também. Então, assim, Calvino falaria assim, Lutero falaria assim, todo mundo na linha histórica falaria assim. E a gente tem que tomar cuidado para não entrar nessa questão de falar assim, não, eu tenho que provar para o arminiano que ele está errado, eu tenho que pegar todo o verso na Bíblia que fala alguma coisa de Deus amar pessoas, e eu tenho que dizer que não, mas isso não se aplica aos não eleitos, não pode se aplicar aos não eleitos. Eu tenho que tomar, assim, todas as precauções para não dar nenhuma munição para os arminianos. Acaba que isso que dá munição para os arminianos, historicamente, isso se comprova. Interessante, professor Daniel Dez. Estou aprendendo muito com você. Para aqueles que não sabem, pessoal, eu já fui batista também, tá? Uma longa história de ser de denominação. Hoje em dia eu sou batista era calvinista? É por esse motivo até que saí. Não tinha uma igreja batista reformada muito perto de onde morava. Muito próxima era presbiteriana. Aí, por outros fatores, eu fui para a presbiteriana, que eu sempre fui reformado e tudo. Acabei que eu fui para a presbiteriana e até hoje estou lá. Sim. Soteriologia é muito mais importante do que eclesiologia. Sim. Eu te dou toda a razão. Faria a mesma coisa. Pastor, sim. Faria a mesma coisa. A próxima, concordo. A próxima pergunta, pastor, quais são os principais teólogos batistas no seu contexto global? Se você quiser citar os de antigamente e alguns de hoje em dia bastante conhecidos, pode citar. Quais são esses principais teólogos que desenvolveram a tradição batista? Entendi. Bem, aí tem uma opção de gente, né? Vamos falar historicamente e vamos olhar, assim, do movimento batista. Apesar que era um homem super simples, John Bunyan foi um influente teólogo batista. Inclusive, muitas pessoas não sabem disso, mas John Bunyan, ele resgatou os batistas de se tornarem sabatarianos do sétimo dia, sabe? Isso é um negócio, assim, infeliz. Surgiu o movimento de batistas do sétimo dia, ali naqueles primeiros dias. Então, assim, como eu disse, às vezes os batistas foram caracterizados por esse negócio de gente, assim, que está descontente com outro grupo e quer uma opção e aparece assim na igreja batista, mas é descontente com tanta coisa que não deveria estar descontente. Então, tinha esse grupinho que achava assim, mas na Bíblia é o sétimo dia. Então, o Bunyan escreveu uma obra, foi o primeiro livro que ele escreveu, que foi uma refutação dessa posição de sétimo dia. E isso foi muito importante. Então, ele teve uma influência muito nítida de ajudar os batistas a seguirem uma linha correta sobre questões assim. Então, eu coloco ele assim como uma pessoa importante como teólogo batista para o movimento batista. Não para o movimento maior dos evangélicos. Ele mais assim foi útil, né, pelos livros que ele escreveu como O Peregrino e tal. E John Bunyan assim foi uma benção, mas ele não é um dos grandes teólogos da igreja cristã, mas ele foi importante como batista. Os primeiros batistas, eu diria que o grande teólogo mesmo foi o Benjamin Keach, né? O Benjamin Keach foi uma pessoa de grande capacidade teológica e ele influenciou muito, sabe? O movimento ali no início, ele estudou essas questões teológicas que precisavam ser estudadas, ajudou nas questões da confissão de fé e tal. Então, isso aí foi uma pessoa muito importante naquela geração. Ele viveu de 1640 a 1704. Então, a primeira geração mesmo de batistas particulares ali. O John Gill, que eu citei já, né? Uma pessoa muito importante, especialmente ali no século XVIII, ele foi uma pessoa que trouxe muita literatura boa. Eu recomendo ler John Gill, sabe? Eu discordo de algumas posturas dele, onde ele tende aí para o hipercalvinismo, mas ele não é uma pessoa que se joga fora. Ele é uma pessoa de bastante estudo. Ele conhecia as línguas originais e até mesmo ali o aramaico, o siríaco, essas línguas ali que acabam tendo
como consultar alguma coisa, então ele traz, às vezes, no comentário bíblico dele, informações que você não acha quase em lugar nenhum, sabe? Mas é uma pessoa, assim, muito competente para muitas coisas. E ele influenciou muito. Agora, em contraponto, na mesma geração, o Andrew Fuller, que não foi uma pessoa tão erudita, mas que deu um norte muito melhor para a Igreja Batista na forma em que abordaria essas questões da soteriologia e tal, e a argumentação dele por missões, e o que ele fez para mobilizar as igrejas para missões, e começaram a se fazer missões como batistas ali, a partir do Andrew Fuller, realmente. Então, assim, ele é uma pessoa de enorme importância, e eu acho que os livros dele são, até hoje, bênção, sabe? Você pode pegar, a Pronobis está colocando o material dele em português, é bom pegar isso aí. Se você estiver lidando, por exemplo, com pessoas indo para a linha do hipercalvinismo, ele é um ótimo referência como pessoa que você pode usar para colocar de volta no eixo o desequilíbrio quando começa a ir nessa direção. Existem pessoas como John Dagg, né? O John Dagg tem feito coisas aí, escreveu material muito bom, ele é do século XIX, né? Um teólogo americano. Os livros dele, a Fiel tinha publicado coisa dele, mais recentemente, as coisas da... A Pronobis também publicou não somente o manual de teologia, mas de eclesiologia. Então, ele foi uma pessoa que ajudou também nesse sentido, né? O James Boyce também, e a Pronobis também está trazendo coisa dele para o Brasil, isso é muito bom. Ele foi da Convenção do Sul, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos era uma convenção batista, mas as tensões que houve na Guerra Civil separaram em dois, né? Sim. E a Convenção do Sul foi muito mais bíblica, foi muito mais duradoura. A do Norte abraçou mais rapidamente o liberalismo teológico no final do século XIX, infelizmente. Outros teólogos, o John Broadus, foi um grande teólogo batista também, escreveu um livro sobre pregação, influenciou muito a vida de pessoas ali. E nós temos aí até a teologia sistemática do Strong. Strong foi um pastor batista, Augusto Strong. E você vê já em Strong, todos esses que eu falei antes são o quê? Calvinistas de 5 pontos. O Strong já não é. Tá? O Strong ele é mais um amiraldista. Então você tem batista calvinista de 4 pontos. Okay? E aí começa a entrar essa representação dessas coisas, esse enfraquecimento, né? Das doutrinas da graça que você nota aí. E você tem pessoas mais recentes ainda, o B.H. Carroll, né? H, o nome dele, né? O E.Y. Mullins, o Carl Henry, o Millard Erickson, que escreveu Teologia Sistemática também. E eu diria que em cada um desses, você vai vendo também uma certa diluição da doutrina original dos batistas. O calvinismo não está tão em evidência, até outras posturas históricas começam a ser um pouco questionadas, e tem, em alguns casos, até uma certa influência do liberalismo. Não é que esses são liberais, nenhum desses que eu estou citando são liberais, eu não citaria um liberal como referência, porque liberal é incrédulo, né? Mas sim, os liberais, às vezes, eles não corrompem totalmente a fé de uma pessoa, mas eles levam a pessoa até certos questionamentos que não são sadios que a pessoa tenha. E, às vezes, a pessoa começa a abrir margens. Eu vou te dar um exemplo assim, de uma coisa assim. Pode parecer uma coisa boba para algumas pessoas, mas tem essas pessoas que estão dizendo assim, ok, mas assim, será que ali a história da criação em Gênesis, nós temos que aceitar aquilo como uma coisa que é realmente literal, aquilo ali? É 6 dias, é terra jovem. Por que não pode ser uma evolução? Você pega uma pessoa como o Tim Keller. O Tim Keller aceitava evolução teísta. Gente, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia, tá? Porque o Tim Keller não era um herege. Mas a evolução tem as sementes da heresia, sim. Se você levar a evolução às últimas consequências, você nega a queda, o pecado original, a morte como consequência do pecado. Assim, é o tipo de coisa igual aquele fio, que você começa a puxar um fio e daqui a pouco a roupa toda sumiu. Então, assim, existe essa influência às vezes. E eu acho que você nota isso entre muitos teólogos mais modernos. Então, eu começo a notar coisas assim já na teologia desses que eu falei mais recentemente, aí, como, por exemplo, no caso do Millard Erickson, propriamente. Não é que ele é um liberal, de forma nenhuma ele é, tá? Mas eu teria essa crítica aí. E outro que eu diria, Wayne Grudem. Wayne Grudem é um batista, né? E ele escreveu uma teologia muito, muito popular, mais recentemente. Então, ele é um dos influentes teólogos batistas. Agora, assim, a teologia do Grudem, ele é continuista. E francamente, os teólogos lá de trás,
eu não acho nem que eles ordenariam o Gruden, para te falar a verdade. Eu acho que 100 anos atrás, o Gruden não teria sido ordenado pastor batista. Então, assim, os tempos mudam, sabe? Mas, assim, não estou dizendo que não tenha valor. Eu tenho a obra dele, eu consulto, eu vejo ali, ele contribui. Eu acho um ponto fraco na teologia dele, a postura dele. Pelo menos, ele não aceita apóstolos, né? Então, ele tem, assim, um continuismo bem moderado, como você vai encontrar também entre esses pregadores como o John Piper, pessoas assim. Eles são bons crentes, ótimas pessoas, ótimos pregadores. Eu não vou desabonar o ministério deles, não. Mas, assim, eu, pessoalmente, vejo assim, um enfraquecimento ali da postura histórica dos batistas nas aberturas, nas brechas que eles deixam. E você sabe que, às vezes, uma pessoa pega uma teologia do Gruden e usa aquilo como um trampolim para pular numa coisa que o Gruden mesmo não vai, né? Se você for na igreja do Gruden, do Piper, você vai encontrar uma igreja assim, muito séria, um culto muito bíblico. Eles não têm gente falando em línguas caindo no chão, não, gente. Eles são, assim, o culto deles dá para me frequentar qualquer dia. Agora, assim, tem gente que adora o que eles falam nos livros deles, porque na igreja dessas pessoas, aí é tudo um pentecostalismo bem, assim, visível, né? Então, essas pessoas gostam disso. Então, é essas coisas, assim, que eu acho que me preocupam, tá? Mas, assim, eu recomendo muito as obras do Gruden, as coisas do Piper. É só uma percepção minha que eu não assino embaixo de algumas posturas que eles adotam. E eu diria também que um dos grandes teólogos que nós temos da nossa geração é o Don Carson, né? o D.A. Carson. É uma grande mente. Então, assim, as obras dele não são teologias sistemáticas e coisas assim, mas ele tem contribuído aí na área da teologia bíblica e é certamente um dos grandes teólogos da nossa geração e é um batista. E no Brasil, eu diria que nós temos algumas pessoas também que são top de linha. O Russell Shedd e o Franklin Ferreira não se denomina propriamente batista, hoje ele está na Igreja da Trindade, não é? Mas, assim, em muito sentido, ele é de uma postura batista, então a eclesiologia e a sistemática dele, ela vai nessa direção de uma postura batista. Então, assim, se vamos falar não de quem usa o nome batista, mas quem está na tradição do pensamento raciocínio batista, você tem pessoas assim. Então, assim, a mesma coisa de um John MacArthur. A igreja dele não é igreja batista, é a igreja da comunidade da graça. Mas, assim, eles são o quê? Eles são batistas. Então, assim, é bem nítido essa definição aí de batista, né? Só entrando no assunto, pastor, tu puxou aqui, eu quero dar uma pauta. Pessoal, eu escrevo também alguns artigos de teologia, né? E entre esses, alguns nomes que o pastor citou, como John Albert Brothers e o Carroll, e não sei se o pastor não chegou a citar ele, o Kreisel. Eu estou escrevendo alguns artigos deles, a biografia deles, para o blog Garagem Reformei de História Brasil. Então, qualquer coisa, se vocês quiserem ler os artigos, entre em contato comigo que eu passo o link do blog quando eles estiverem postados no blog. Desculpa atrapalhar, pastor. A próxima pergunta é: qual a relação dos batistas com o movimento de missões mundiais? A Igreja Batista, eu sou realmente fruto de uma igreja batista, fiquei 5 anos lá, sendo arminiano, e, assim, os batistas, principalmente da Convenção Batista Brasileira, são muito envolvidos com a questão de missões. Então, assim, qual a linha histórica da relação dos batistas com as missões mundiais? Os batistas tiveram uma certa influência em todas as denominações, né, por causa do que aconteceu na Inglaterra, ali com Andrew Fuller, com William Carey e o início do movimento missionário moderno, né? Então, assim, para falar de missões, é importante, sim, a gente ser bem justo aqui. Missões sempre aconteceram no cristianismo desde o início. Então, o apóstolo Paulo e Barnabé saíram como missionários e tudo mais. E durante a Idade Média, cristãos estavam fazendo missões. Então, houve assim, essa expansão do cristianismo. E, às vezes, o que acontecia não era assim, um cristianismo muito bíblico, né? Mas havia tentativas de levar o evangelho para pessoas. Então, você tem o Patrício, por exemplo, que evangelizou a Hernanda, um cristão evangélico. Missões cristãs. Então, missões sempre existiram. Agora, no período da Reforma, o que aconteceu é que, muitas vezes, nós não chamamos de missões, mas foi missões. De Genebra, por exemplo, saíram pessoas que foram na Holanda e levaram a pregação
da visão reformada do protestantismo na Holanda. E ganharam muita gente para Cristo. A mesma coisa, eles levaram, assim, muitos missionários saíram de Genebra e foram para a França, e foram para a Itália. Isso é missões, gente. E eles chegaram ali, plantaram igrejas e ganharam pessoas para Cristo. Os huguenotes todos vieram desse movimento. Então, teve muitas missões ali. Agora, as missões para outros países, outros continentes, isso era um pouco mais difícil de fazer, pelo motivo óbvio. Os países que mais tinham controle de marinha e coisas desse tipo eram as superpotências católicas, como a Espanha, como o Portugal. E você tem ali também a realidade geográfica que o norte da Europa, você pega os países ali que foram os luteranos, como as regiões da Alemanha que foram luteranas, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, os países que foram de uma linha mais reformada, como Suíça, Holanda, Inglaterra, o Gales e Escócia e tal. E o que você nota? Existe uma barreira para que eles façam uma viagem para um campo missionário dos pagãos, porque na frente deles está um território vasto de catolicismo, onde a Inquisição impera. E o que você tem que fazer é tentar ganhar essas pessoas. E mandaram muitos missionários, gente. Muita gente morreu pregando na Itália para evangelizar pessoas lá. Às vezes o missionário chegava, antes de ele ganhar um convertido, ele era identificado e queimado na estaca. Às vezes ele começava uma igrejinha com 10 pessoas e eles eram descobertos e eram massacrados. Então, quer dizer, missões eles estavam fazendo. Mas como que eles iam fazer, por exemplo, missões no Oriente Médio? Os muçulmanos dominavam e matariam qualquer pessoa que chegasse. Era muito difícil. E como que eles iam fazer missões, por exemplo, na Rússia? A Igreja Ortodoxa perseguia. Então, eles poderiam fazer missões saindo de barco e ir, por exemplo, fazer missões na África? Não, eles não tinham condições de fazer isso numa certa altura da história, não. Isso foi possível depois. Quando eles conseguiram ir para a América, logo eles começaram a fazer missões na América. Lá na época antes do avivamento, o Jonathan Edwards, o genro dele, né, o David Brainerd, era missionário para os índios. Então, assim, isso é bem antes do que o movimento moderno de missões. O Jonathan Edwards, quando eles falaram com ele, nós não queremos você aqui mais na igreja, ele disse, ok, eu vou pregar para os índios. E foi pregar para os índios. Então, quer dizer, missões havia. O que havia era falta de opção de recurso, de contexto para realmente fazer isso. Agora, quando a Inglaterra começou a tomar uma certa configuração que dava a ela realmente condições de ter uma marinha que ela ia de um lado para o outro mundo e fazia colônias em outros lugares, e ela foi, né, expulsou, na Guerra dos 7 Anos, ela derrotou a França e ficou com a Índia. E ela, então, tinha colônias também em outros lugares, na região ali de o que hoje é Myanmar, as colônias na África, e os holandeses também conseguiram sair e fazer alguma coisa assim. Aí, sim, o que acontece? Você tem a possibilidade real de missionários protestantes fazerem uso desses contextos aí para fazer missões, que foi o que aconteceu na Inglaterra nessa altura. E agora quem iniciou isso aí foram realmente batistas. Foi aquele movimento ali que aconteceu entre os batistas particulares calvinistas, todos calvinistas, na Inglaterra. E eles puxaram esse movimento. Então, eles começaram a mandar missionários, primeiro para a Índia, depois outros países. E não demorou muito que os americanos começaram a fazer a mesma coisa. E eles mandaram missionários também, começaram, então, a atingir outros lugares. E assim que os batistas começaram a fazer isso, outros grupos começaram a ver e falaram, poxa, isso é possível mesmo. Agora, assim, para ser justo, os moravianos, eles já estavam fazendo missões também, um pouco antes disso tudo acontecer, tá? Os moravianos foram, assim, heróicos nisso. Os moravianos são um outro grupo que a teologia deles não era muito profunda, não. Era um tanto rasa até. O negócio deles era mais, assim, uma espiritualidade pietista, mas muito sincera e muito fervorosa e procurando, assim, levar pessoas a realmente terem o evangelho. E eles mandaram pessoas para... Eles mandaram um pregador para esquimó, mandaram para escravos na região ali do Caribe, mandaram para a África do Sul missionários, mandaram missionários para regiões assim que ninguém tinha mandado missionários ainda, e foram ganhando pessoas assim nesses contextos. Então, os moravianos estavam fazendo missões nessa altura já, mas os batistas é que tiveram a influência de falar assim,
as denominações que existem instaladas nos países protestantes conseguem organizar e fazer agências missionárias e fazer esse tipo de coisa. Então, isso logo foi imitado por outros grupos, e graças a Deus, né? Outros começaram a fazer. Metodistas, né, vieram a fazer isso. Os congregacionais, os presbiterianos, e todos esses grupos começaram a mandar missionários através de agências missionárias. Então, o grande movimento missionário foi encabeçado inicialmente por batistas, que meio que deram o exemplo de como isso poderia ser feito, mas os outros também, com a mesma paixão pelas almas. Isso não foi um grupo se importava mais, mas alguém começou e os outros logo falaram: se eles podem, nós também podemos, e Deus usou isso, né? E começou então a se fazer muitas missões pelo mundo. Foi onde o evangelho se tornou realmente global a partir do século XIX, propriamente. Muito interessante, pastor Bernadette. Entre eles, o principal, um dos missionários, se não for o missionário mais conhecido dos batistas, William Carey, né? Sim, sim. Que encabeçou esse movimento e tudo. A próxima pergunta, pastor, já assim, chegando ao final, eu vou fazer logo as duas em sequência. Como os batistas chegaram ao Brasil? Aí, quando o senhor terminar de responder essa, a próxima seria: qual a importância da confissão de fé para os batistas? Okay. Bem, em relação ao Brasil propriamente, né, os missionários que vieram para o Brasil inicialmente foram americanos, mas antes dos missionários chegarem, as primeiras igrejas batistas do Brasil começaram em Americana e Santa Bárbara do Oeste. E isso é uma história interessante em si, porque o que aconteceu é que nos Estados Unidos, quando o país foi dividido na Guerra Civil e o Norte destruiu, devastou o Sul, impôs ali também que era o fim, né, do regime de escravatura e tudo. O que aconteceu é que alguns dos indivíduos ali no Sul resolveram que, não, eu não vou ficar aqui subjugado pelo Norte dessa maneira. Então, algumas pessoas ali resolveram que iriam embora e sairiam, tá? E esse pessoal, após a derrota dos Estados Unidos, 8.000 americanos vieram para o Brasil. E eles, basicamente, né, foram bem recebidos aí por Dom Pedro. Dom Pedro viu isso como uma coisa positiva, que eles poderiam, de certa forma, contribuir para a população brasileira, o desenvolvimento do país. E eles fundaram, então, Santa Bárbara do Oeste, em 1871, e também a cidade de Americana. E ali, então, eles fizeram as primeiras igrejas batistas do Brasil. Então, foram americanos que vieram. E começou a igreja batista ali dessa maneira. Não foi propriamente missões, foi mais a fuga da derrota que o Norte impôs sobre o Sul. No início, só para entender essa questão, não se entendia muito o que seria a realidade do Sul, como que ia ficar. Mas o Norte foi muito duro com o Sul, muito duro. Confiscou terras de basicamente todo mundo ali que era dono de terra e redistribuiu, dando para escravos e coisas assim, sabe? Fizeram coisas assim que pessoas se sentiram muito violadas, né? E sem dizer que as pessoas não entendem assim, o massacre que foi. A população masculina do Sul, nos Estados Unidos, 50% da população masculina morreu na Guerra Civil. Não foi uma coisa assim, uma guerra como outras guerras, não. Foi uma chacina de gente no Sul. Então, isso foi parte do motivo pelo qual essas pessoas pegaram e falaram: nós não vamos ficar aqui subjugados pelo Norte, não. Nós vamos para outro lugar. E se deslocaram. Então, bem, de qualquer maneira, aconteceu isso aí, tá? O Alexander Travis Hawthorne foi um ex-general das forças sulistas que atendeu, né, essa gente que queria fazer isso e ajudou isso a acontecer. Agora, em termos de missões propriamente, nós temos aí o pessoal da família Bagby, e eles vieram para o Brasil também. Então, primeiramente, você tem a Anne Luther Bagby, ela casou-se, depois assumiu o nome Bagby. Ela nasceu em 1859 nos Estados Unidos e ela vem para o Brasil, ela se sente chamada para missões, ela faz um treinamento como missionária e tudo, e ela então acaba percebendo essa questão da necessidade do Brasil, e ela casa-se com um homem chamado William Buck Bagby, por onde ela pega o sobrenome Bagby também. Então, essas pessoas vieram para o Brasil trazendo, assim, o evangelho aqui e começaram a fazer esse trabalho de plantação de igrejas batistas no Brasil propriamente. O outro grupo era basicamente a migração de algumas pessoas e eles não saíram propriamente plantando e mandando missionários, tá?
Mas o caso, então, dessas pessoas é que, deixa eu pegar a data aqui propriamente, em 1910, eles tiveram um financiamento, né, para que eles pudessem fazer o trabalho assim dessas coisas. Em 1881, eles vieram ao Brasil. Okay? 1910 foi para o treinamento teológico aqui no Brasil propriamente. Então, 1881 foi a data em que eles vieram para o Brasil como missionários. Tá? Em menos de um ano decorrido que eles chegaram, então eles começaram já a ter o apoio de outro casal de missionários, que é o Zachary e Kate Taylor. Tem até um material do Pronobis também sobre esse família aí, o Zachary Taylor. Então, eles começaram a fazer esse tipo de trabalho aqui de pregação. Eles, em 1882, foram para Salvador e começaram um trabalho ali em Salvador, a primeira igreja batista no Brasil, que surgiu como trabalho missionário propriamente, foi essa da cidade de Salvador. Depois disso, eles continuaram trabalhando para plantar em outras localidades, e assim foram, sabe? E a igreja de Salvador, por exemplo, em um ano, ela já contava com 25 membros. Ela tinha um bom número de pessoas ali que haviam se convertido. O ano de 1884, o Bagby, no casal Bagby, foi para o Rio de Janeiro e começou um trabalho no Rio de Janeiro. Sempre, então, assim, procurando grandes centros, né, para plantar igrejas. E assim Deus foi abençoando, eles foram alcançando pessoas e começaram a surgir igrejas. Então, começou a partir desse pessoal ali. O investimento missionário ao longo do século XX continuou depois com outros missionários vindo, mas quase todos os missionários que vieram foram da Convenção Batista do Sul nos Estados Unidos. A Convenção Batista do Sul, que tem ligação direta com os batistas particulares ingleses. Este grupo fundou o que vem a ser hoje a Convenção Batista Brasileira, que da onde saiu também a Convenção Batista Nacional. E são aí os maiores grupos de batistas do Brasil. É fruto de trabalho de missionários americanos que vieram, os primeiros batistas eram calvinistas. E ao longo do século XX, essa identidade foi meio que colocada em pouca importância. Assim, o que aconteceu entre os batistas foi bem o seguinte: você tinha pessoas ali que eram bons crentes, que queriam fazer a vontade de Deus, queriam pregar o evangelho, e a necessidade de pregadores, especialmente para a expansão do evangelho em novas áreas, lugares quando se ia para o oeste, coisas assim, onde a migração na América para o oeste tinha comunidadezinhas pequenas, não tinha pastor, e alguém dizendo, eu estou disposto a ir. Então vamos ordenar o irmão aqui. Uma pessoa com muito pouco treinamento teológico, entende? Aconteciam coisas assim. Um exemplo disso, gente, um exemplo clássico disso. O Billy Sunday. O Billy Sunday, conhece o evangelista Billy Sunday? Então, Conheço. Ele é um homem, um grande, assim, fervoroso pregador e tal, mas o cara não tinha conhecimento teológico. Ele nunca podia ter sido ordenado pastor, poderia ter sido um pregador, um evangelista. Mas, assim, na ordenação dele, eles perguntaram para ele coisas que ele disse, eu não sei. Mas o pessoal basicamente decidiu, tá, mas ele é uma pessoa de Deus, vamos ordená-lo, porque a obra, né, a seara é grande, precisamos de obreiros. Então, essa falta de critérios sólidos para ordenar ministros foi deixando muita gente assim entrar, que não tinha precisão doutrinária. Então, assim, as pessoas, eu não entendo esse negócio de eleição, eu não entendo esse negócio de predestinação, então também não ensinava sobre isso. Agora, você sabe que se você não der ensino sobre isso, o que vai acontecer é que as pessoas vão naturalmente presumir que o ser humano é que decide. Não é? Se você, assim, isso em qualquer contexto. Pega aí qualquer pessoa que você vai evangelizar e falar com ele de Cristo. Seja ele um católico, um espírito, um ateu, seja ele uma pessoa que seja de qualquer linha que você vai encontrar. E pergunta para ele assim, agora que você crê em Jesus Cristo, você, né, confiou em Cristo como seu único suficiente Salvador, o que você acha? Você acha que Deus é que decide ou você acha que é a pessoa que decide? Não, é eu que decido, é eu que decidi, não é? Eu acho que as pessoas têm livre-arbítrio. O pessoal tudo pensa isso. E se você não ensinar diferente, ele vai continuar nisso aí. Vai ser assim, por falta de um ensino diferente, esse aí vai ser o denominador comum mais baixo e todo mundo vai cair nele. E o que aconteceu nas igrejas batistas foi isso. Foi falta de ensino contrário. E às vezes pessoas também, e eu acho que hipercalvinistas também têm uma grande culpa nisso. Porque hipercalvinistas às vezes acham que eles são os campeões do calvinismo, os mais calvinistas de todos. Mas, na verdade, eles são as pessoas que assumem posturas assim tão
absurdas que qualquer pessoa, que até um arminiano, que entende alguma coisa da Bíblia, vê que algumas coisas que ele está dizendo não estão na Bíblia mesmo, não. Então, assim, aí ele se horroriza de vez com o calvinismo, porque ele vê no hipercalvinismo algumas posturas que ele fala, Deus me livre disso aí, calvinismo é isso, eu estou fora. Então, eles atrapalham muito, sabe? Então, assim, eu falo com as pessoas, olha, o sonho de muito arminiano é que se multipliquem os hipercalvinistas, porque eles ganham o debate tranquilamente. Hipercalvinista é muito ruim de debate. E hipercalvinista que se propõe a representar o calvinismo e quer debater com o arminiano, entrega de bandeja para o arminiano. O público que assiste o debate vai falar assim, o arminiano conhece mais a Bíblia. Então, assim, isso também é verdade. E como eu disse, esse tipo de coisa aconteceu entre os batistas. Então, isso também foi culpa, e aconteceu também durante o século XX. Então, quanto mais o hipercalvinismo cresce, mais o calvinismo morre. Então, assim, isso é uma lição da história que a gente também tem que vigiar. Às vezes eu tenho combatido o hipercalvinismo por amor ao calvinismo. A gente tem que entender que isso aí também, se a gente tem as doutrinas da graça por muito caras e muito preciosas, então a gente não pode deixar que elas sejam distorcidas por essa turma, não. A gente tem que cuidar que elas sejam bem representadas. Pastor, as próximas perguntas, vou juntar as duas em uma só, qual a importância da confissão de fé para os batistas? E com essa importância, como ter uma identidade batista? Aí a última pergunta, que eu vou pedir para o senhor responder depois dessa, é se o senhor pode indicar alguns livros para pessoas que se interessem pela história dos batistas, pela teologia batista. Sei que o senhor tem um livro também, se o senhor quiser indicar, fique à vontade, pastor. Tá, ok. Tá, essa questão da confissão de fé é muito interessante, porque nós temos aí uma história também com isso. Os batistas particulares tiveram, desde o início, essa percepção, que é importante ter uma coisa assim, ter um credo claro, definido, que você crê. Então, eles montaram o primeiro em 1644 e chegou a ser publicado em 1646. Então, a primeira confissão londrina foi em Londres, onde os batistas particulares estavam se organizando ali, e era bem no início do movimento batista. Quer dizer, eles não deixaram passar uma década sem começar a fazer uma confissão de fé. Você vê que isso, então, era um entendimento de que isso é importante. Ok, então eles fizeram uma boa confissão de fé, uma confissão de fé que tem seu valor até hoje, e no entanto, naquela mesma década, houve a Assembleia de Westminster que elaborou um documento. E o documento da Confissão de Fé de Westminster foi um documento feito por gente muito altamente capacitada. Gente de uma qualidade que os batistas não tinham muitos líderes aí daquele nível, não. Então, o que acontece? Os batistas observam isso e falam assim, puxa, aquela confissão ficou muito boa, viu? Muito boa. E existe a realidade que entre os membros da Assembleia de Westminster tinha ali congregacionais, tinha também presbiterianos e tinha anglicanos. E o que acabou acontecendo é que saiu um documento que era essencialmente um documento presbiteriano. Ele não era congregacional e ele não era episcopal. Ele era bem mais da linha presbiteriana, que dos três grupos representados, vamos dizer assim, havia média, né? Porque os congregacionais são um extremo daquela perspectiva de eclesiologia, e o outro extremo que havia representado ali era o episcopal, mas havia central, que havia, vamos dizer assim, que mais tinha representação, que venceu ali, foi a ideia presbiteriana. Então, pois bem, os puritanos ali conseguiram o poder naquela década de 1640. O Cromwell, né, ele ficou no poder por 10 anos. Os puritanos tiveram um governo onde muitas coisas eram favoráveis. Só que, com a morte de Cromwell, não demorou que houve a restauração da monarquia, e o filho de Carlos I, Charles I, ele voltou com um espírito de vingança contra os puritanos. E ele começou a dificultar muito a vida dos puritanos. Então, o que aconteceu logo é que os puritanos se viram numa condição muito difícil. E os puritanos incluíam os separatistas, como os congregacionais e os batistas. Os congregacionais falaram, olha, nós, nesse momento da história, precisamos de fazer uma espécie de frente única e mostrar que nós não somos uma porção de grupos que não temos nada a ver um com o outro. Nós estamos basicamente de acordo com Westminster. Pouca coisa que a gente não pensa igual. Então, vamos fazer um documento que diz isso para o mundo. E fizeram, então, a Confissão de Savoy. Os batistas viram isso e disseram, olha,
nós também temos essa mesma realidade. O que nós discordamos daquele documento é muito pequeno. E como a Confissão de Westminster virou-se o padrão desses grupos, os batistas disseram seria bom a gente também fazer um documento que expressa a nossa afinidade com esses irmãos, para que fique bem nítido que, olha, no grosso aqui, no conjunto de tudo que é importante, assim, de peso mesmo, nós nos expressamos basicamente com os mesmos termos. É pouca coisa que a gente difere. Então, vamos fazer isso para fazer um coro em uníssono com todos esses outros grupos aí, os presbiterianos e os congregacionais. Então, desenvolveram uma outra confissão de fé. Ela foi desenvolvida na década de 1860, mas não pôde ser publicada e distribuída por causa das restrições até a Revolução Gloriosa. Então, foi em 1889 que os batistas puderam fazer a publicação. Então, ficou conhecida como a Segunda Confissão de Fé Londrina, de 1689. Então, essa confissão ficou muito famosa, né? E ela é basicamente uma adaptação para mostrar, assim, as distinções dos batistas em relação aos pontos de Westminster e Savoy, mas mostrando também, principalmente, acordo com quase tudo. Agora, os batistas tiveram uma prática um pouco diferente do que, por exemplo, presbiterianos. Porque presbiterianos, por onde foram, basicamente usaram Westminster. Na América, usaram Westminster. Mandaram missionários para outros países aí, na Ásia, usaram Westminster. Os batistas não. Os batistas, desde o início, eles não tiveram essa questão de dizer a confissão de fé de 1689 é a confissão batista. Não, essa é uma confissão que, por essas causas, nesse momento histórico, ela tem importância. Nós queremos mostrar nosso acordo com os nossos irmãos de outras linhas. Agora, o próprio Benjamin Keach, que foi um dos signatários, um dos que ajudou a elaborar essa confissão de fé, na igreja dele, ele não adotou essa confissão de fé, eles tinham uma confissão de fé da própria igreja. Ok? Então, assim, as pessoas às vezes não percebem isso. E outras igrejas batistas, por onde eles foram, cada igreja às vezes tinha a sua própria confissão. Então, não havia uma superconfissão que todo mundo subscrevia. Na América, a mesma coisa. Em cada estado, as igrejas foram elaborando suas confissões. Por isso que tem a confissão de fé de New Hampshire, a confissão de fé de Connecticut, a confissão de fé de Georgia. E cada estado foi fazendo. Ninguém pensou assim, não, batista é quem subscreve a 1689. Cada um foi fazendo a sua. Agora, a doutrina não era uma coisa diferente, sabe? Não era que eles se expressavam em outras coisas, mas não havia aquele conceito de que nós temos uma confissão que é a nossa confissão. Não, tinha uma opção de confissões. William Carey, que foi falado que agora, ele era reformado, ele foi para a Índia, e quando ele chegou, fizeram uma confissão de fé nova e adotaram uma confissão de fé elaborada na Índia. As mesmas doutrinas. Ela era calvinista, ela era batista também, não era outra forma de religião. Mas sempre tiveram essas pequenas diferenças. Se você pegar, por exemplo, a primeira confissão de fé dos batistas, de 1644, ela tem uma declaração que é no sentido que qualquer pessoa que é um crente pode realizar o batismo, não tem que ser um ministro ordenado. Já a segunda confissão londrina muda essa postura e diz, não, quem deve fazer o batismo é um pastor ordenado. Então, quer dizer, coisas assim, havia essas diferenças, e sempre você vai encontrar umas diferencinhas assim, mas não são substanciais. Essas coisas não são tipo assim, então esse aqui não é batista porque olha o que ele fala aqui, o outro é que é. Não, é coisas assim, bem pequenas mesmo. A substância era sempre a mesma. Então, assim, nesse sentido, os batistas não tiveram essa questão. E eu não acho que a identidade batista pode se dizer é tal confissão de fé. Mas são certas doutrinas, tá? E eu acho que essas questões nós podemos pautar isso. Se não é evangélico, no sentido de crer nas coisas ortodoxas, crer na inspiração da Bíblia, na inerrância, na trindade, na segunda vinda literal de Cristo, ressurreição dos mortos, juízo. Se você não acredita, por exemplo, que os milagres de Cristo são eventos históricos, a ressurreição de Cristo, o nascimento virginal. Então, assim, você não é evangélico, você não é ortodoxo, você não é cristão. Agora, assim, eu sei que tem gente aí que está nessas furadas todas aí que eu citei, que usa o nome de batista. Tem. Eu falei do nome da minha igreja, Igreja Batista Histórica. Eu tive uma contrariedade tão grande, porque teve uma igreja antiga, lá dos Estados Unidos, que é dos batistas lá de trás, uma das primeiras igrejas, onde esse pessoal liberal tomou a igreja
E eles colocaram, sabe o quê? Para liderar a igreja? Um casal, entre aspas, né? Porque na verdade uma dupla, não é bem um casal, mas duas lésbicas como as pastoras da igreja. E o noticiário no Brasil colocou assim, Igreja Batista Histórica coloca casal de lésbicas como pastoras. Você acredita que no nosso e-mail, no nosso site, nós recebemos mensagens do pessoal exortando a gente, olha o que vocês estão fazendo aí, Deus não aprova isso não. Porque o nome da nossa igreja local é Igreja Batista Histórica. No noticiário é histórica com H minúsculo, não é o nome de uma igreja. É o fato que é uma igreja batista antiga, né? De significado histórico para a denominação. Mas isso é, assim, é desvirtuar. É claro que isso aí não é ser um batista de verdade. Esse pessoal deveria ter a dignidade de parar de usar o nome. Mas esse pessoal é ladrão, é bandido, e eles não fazem isso, não. Eles roubam o nome, roubam a igreja, roubam o seminário, roubam tudo, roubam a editora. E, no entanto, justamente falando, eles não têm direito ao nome batista, não. O batista pertence a quem é um crente. Porque os batistas deveriam ser esses. Agora, não somente isso, existe também essa realidade assim da eclesiologia, a autonomia da igreja local, a separação de igreja e Estado, hoje em dia é bem geral, né? Outros grupos vieram a pensar como os batistas também nisso, e é majoritário hoje entre os evangélicos, então não é propriamente um distintivo, mas eu diria que se um batista, por exemplo, não poderia ser de outra maneira, a questão do batismo propriamente, o batista, o que é distintivo do batista sobre o batismo é que se batiza aquele que professa a fé, de preferência por imersão. Alguns fazem exclusivamente por imersão, ótimo, mas para poder dizer que é batista, não tem que ser exclusivamente, não, tá? Existem sempre esse reconhecimento na história batista de que pode haver um batismo legítimo que não seja imersão. Agora, o caso também é que, como se lida com pessoas de outras denominações, é interessante que a Convenção Batista Brasileira praticamente adotou a ideia de que o batismo é a porta de entrada para uma igreja batista da Convenção. Então, se você for batizado sob profissão de fé numa Assembleia de Deus e mudou de doutrina e quer ser um batista, aí você chega na igreja batista e fala, você tem que ser batizado aqui. Eu pergunto, com que critério? Não, porque ele não teve batismo batista. Existe batismo batista? Não, entendeu? Isso aí já é uma confusão. Isso não é o critério, não, tá? O critério é crer do batismo. Então, os batistas, tradicionalmente, exigem das pessoas que vêm de outras denominações um batismo após profissão de fé, se não tiveram. Isso é, assim, uma marca dos batistas, tá? Algumas igrejas, até a minha aqui, algumas teriam uma tolerância para receber como membro uma pessoa que diz assim, a minha consciência não deixa, cara, eu fui batizado bebê, mas para mim aquilo é batismo, e a minha consciência não deixa. É um crente sincero, eu não colocaria a pessoa assim, à distância, dizendo você não pode ser membro, você não pode atuar na igreja, não, tá? A gente tem motivos pelos quais nós fazemos o que nós fazemos, e nós mostraremos isso para a pessoa. Se a pessoa não se dá convertida, não quer dizer que ela não tem valor numa igreja local. Então, assim, eu não diria para a pessoa, não, você não pode comungar aqui. Para você ter uma ideia, nós tivemos uma pessoa presbiteriana do estado do Paraná que trabalhou em nossa cidade aqui durante um período de uns 7, 8 meses. E quando ele estava aqui, ele se identificou mais com a nossa igreja do que com a igreja presbiteriana da cidade. Simplesmente por questões do como o culto é feito e tal. Nós temos um rigor a mais dentro do conceito do que é um princípio regulador. Agora, a igreja que é presbiteriana aqui em Lafayette é uma igreja reformada também. Mas ele se sentiu mais à vontade na nossa igreja. Durante o período que ele esteve conosco, ele participou conosco, tomou ceia conosco e tudo, e nós não tratamos ele de forma nenhuma como segunda classe. Depois ele mudou-se daqui, foi para outro lugar, ok? Eu acho que esse tipo de reconhecimento é importante. Agora, nem toda igreja batista vai fazer isso. Mas o distintivo não é dizer que só aquele que foi batizado no nosso grupo é batista, porque isso não tem validade nem histórica. O pensamento original era credo batismo. Só que, por coincidência, originalmente, os únicos credo batistas entre os protestantes, por um longo tempo, eram batistas. Entende? Então, assim, mas depois outros grupos começaram a fazer isso também, e as pessoas se acostumaram a pensar, se vier de outra denominação, a gente costuma batizar.
mas não por causa dos mesmos motivos. Então, assim, eu questiono muito isso aí, e eu convidaria todo batista que está pegando pessoas batizadas sob profissão de fé de outros grupos a questionar por que ele está batizando essas pessoas se elas já foram batizadas sob profissão de fé. O princípio batista original não era esse, não. Agora, assim, se vai usar o critério de credo batismo e exigir um batismo de quem não foi batizado sob profissão de fé, isso é um critério assim que igrejas batistas vão ter mais que um ponto de vista. E eu estou na minoria entre os batistas nesse ponto. Então, são coisas assim. Eu não diria que autenticamente batista é só quem é calvinista, na soteriologia. Eu não diria isso, não. Sim. Eu acho que assim, a raiz, a origem é essa, e é o batista mais consistente com a origem do movimento. Mas eu creio que é um verdadeiro batista, aquele que, sendo arminiano evangélico, não qualquer linha de arminiano. Você sabe que tem os pelagianos, tem gente aí que tem toda espécie de confusão aí. Mas, assim, o que está dentro da ortodoxia, que a gente pode dizer assim, não, ele preserva ali cuidadosamente, justificação pela fé somente, a graça de Deus como elemento essencial na conversão, na salvação. Ele pode ter uma visão arminiana aí de eleição, mas ele é um evangélico sincero. Então, assim, por mim, isso aí é batista, sim. Mas eu também chamaria essas pessoas a estudar mais as doutrinas da graça, da linha do Andrew Fuller, da linha do John Bunyan, não da linha, assim, dos hipercalvinistas. Porque se for por essa linha aí, eu acho que a consistência bíblica ela é muito robusta, né? Assim como você vai encontrar entre os presbiterianos, né? Gente muito séria aqui no Brasil, como Heber Campos, como o Augustus Nicodemos, gente assim, né, que está assim, levando a doutrina calvinista na sua forma mais consistente, mais pura. Os batistas deveriam estar unidos também em torno disso aí. Então, seria um convite que eu faria. Sim. Amém, pastor. Pastor, nossa última pergunta para encerrar a live com chave de ouro, né? Quais os livros que o senhor indicaria para aqueles que querem entender a teologia e a história dos batistas? E pode indicar o seu livro também, pastor, sobre a graça irresistível de Deus. O meu livro não é nada especificamente batista, né? Ele é calvinismo, né? É o quinto ponto calvinismo e perseverança, né? Mas, olha só, para estudar a história batista, o Michael Heiken é o melhor historiador dos batistas, na minha opinião, da atualidade, ele e Tom Nettles. E Michael Heiken está disponível em português em muita coisa já. A Pronobis colocou no português A História dos Batistas da Inglaterra para o Mundo. Excelente livro, super importante para quem quer conhecer isso aí. E também a obra do Michael Heiken, Os Primeiros Batistas Redescobrindo a Nossa Herança Inglesa. Então, esses dois livros aí, principalmente, também o Marcos Paixão tem feito muita coisa boa. Os vídeos dele que estão na internet aí são extraordinários, muita informação. E ele está lendo as coisas que não são disponíveis em português e colocando muito ensino aí, tá? Então, o livro dele, História dos Batistas, e o livro dele, Batistas ou Anabatistas, o subtítulo, Os Batistas Particulares e a Relação com os Anabatistas, o Marcos Paixão, com esses dois livros aí, eu recomendo demais, tá? É informação muito importante também. Agora, para quem lê inglês, tem outras coisas. Aí esses livros não estão disponíveis em português. Mas as obras do Tom Nettles, e também, né, por exemplo, esse livro aqui, esse livro é um livro que não está em português, deveria estar, poderia estar, né? Se a gente tivesse aí uma coisa, é do Michael Heiken também. Deixa eu até mostrar os livros aqui que não estão disponíveis, né? Mas você pode encontrar isso na internet. Esse aqui em 3 edições, né? Tem os 3 volumes aqui, mas vou mostrar um só. The Baptists, né? Os Batistas. O autor é o Tom Nettles. Vou colocar bem perto. Esses livros aqui, essa coleção, são assim, aquilo que você precisa mesmo, se você quer aprofundar. Infelizmente, não está ainda disponível em português, mas eu tenho ouvido aí que estão trabalhando nisso, tá? Então, seria isso aí. História Batista, as melhores obras são essas aí. Tem outras coisas também. Pessoal, só vou dar uma dica que eu sigo. Para quem não sabe ler inglês e tem acesso aos livros em inglês no Kindle, o Kindle ele tem uma opção de traduzir os livros em inglês quando você está com internet. Então, se você quiser adquirir esses livros que estão em inglês, se estiver no Kindle, vocês colocam nessa opção do Kindle de traduzir, que vocês conseguem ler os livros em inglês e em português e até escutar em áudio. Eu faço isso com bastante livro de história da igreja. Eu estudo bastante, faço faculdade de história e seminário. Pastor, muito obrigado mesmo por essa live, eu aprendi bastante. Tá? Que Deus te abençoe grandemente. Ao senhor, sua família, esposa, filhos e filhas.
a sua igreja, o seu ministério, pastor. Deus te abençoe. Pessoal, Obrigado, sigam o igualmente, pastor Daniel Dedes. Amém, pastor. Muito obrigado. Sigam o pastor Daniel Dedes, acompanhem os vídeos dele, sigam a página História da Reforma, comprem o livro do pastor Daniel Dedes. Aqueles que quiserem adquirir o curso História da Reforma Protestante, eu tenho, que é o curso a qual eu fiz junto com o professor Demiro Machado, podem adquirir, entrem em contato comigo, o valor é R$ 30. Comprem o livro do pastor Daniel Dedes. Pastor Daniel Dedes, suas últimas palavras. Compartilhem essa live, sigam a página de História da Reforma, que teremos live praticamente essa semana toda, esse mês todo, sobre temas relacionados à reforma protestante. Sim. Suas últimas palavras, pastor. Que Deus abençoe a igreja brasileira com uma reforma. Nós estamos enfatizando essas coisas da verdade da reforma, como a história da reforma está fazendo isso também, porque essas coisas são importantes. Gente, igrejas desviam, igrejas perdem o rumo, a gente está sempre obrigado a voltar à fonte original, a palavra de Deus, a mensagem da igreja original, e até o que os reformadores resgataram está sendo perdido, e que a gente possa, com muito zelo, lutar por essa causa em nossa geração. Amém. Muito obrigado, pastor. Pessoal, aqueles que quiserem conhecer mais também do trabalho do pastor Daniel Dedes, sigam a página dele. Que quiserem conhecer mais do meu trabalho, eu faço artigos, escrevo artigos e tudo. Entrem em contato comigo, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, pastor Daniel Dedes. Espero que essa seja a primeira de muitas outras lives, se assim nos permitir. Deus te abençoe. Amém. Igualmente. Tenha uma ótima noite. Boa noite.